Olá, começa agora o programa Que Tem Vaga, que é o nosso espaço semanal para falar sobre carreira. Veja, o comportamento de compra mudou totalmente, né? Com a pandemia, a impossibilidade de sair de casa, as pessoas passaram então a fazer compras online. E o crescimento desse setor está promovendo uma série de oportunidades para quem está no mercado de trabalho, inclusive. Podemos considerar que o varejo digital disparou na pandemia e segue com seu protagonismo oferecendo novas oportunidades. Você ainda não migrou a sua empresa para o varejo digital? Quer conhecer mais sobre esse movimento, as tendências para os próximos anos? Bem como também o processo de recrutamento, formação da equipe e obtenção de sucesso nessa modalidade de e-commerce? Acompanhe a conversa que terei com Rodrigo Correia da Silva, CEO fundador da Suprevida, e o Eduardo Mendes Rocha, sócio fundador da startup IU. Rodrigo e Eduardo, muitíssimo obrigada pela participação comigo. Olá, Lene. Obrigado pelo convite. Vamos lá, então. Vou começar pelo Rodrigo. Rodrigo, conta um pouco da sua experiência. Como foi que você pensou em migrar aí para a parte do varejo digital e ainda mais com uma intenção voltada à saúde, né? A gente sabe que a pandemia trouxe essa preocupação latente. Conta um pouco para a gente. A minha história é no setor saúde. Eu sempre trabalhei nesse setor. Em 2018, por conta de uma experiência familiar, eu percebi que o varejo de produtos para a saúde, que é o que a gente trabalha, ele era muito pouco presente, o varejo offline, muito pouco pulverizado, e que as pessoas passavam muita necessidade de produtos que não tem drogaria. Então, além de ser uma questão humana, que a pessoa acaba vivendo pior do que ela poderia, também tem uma oportunidade de negócio aí. Então, em 2018, vendo isso e sensibilizado com a situação dessas pessoas, eu comecei a desenvolver a Suprevida, que já nasceu digital. Então, a gente já nasceu de um conceito de que o varejo offline ele é insuficiente para um país continental como o Brasil, com a diversidade que o Brasil tem. Então, começamos a pensar numa solução digital para isso, que é uma conexão, né, dos fornecedores com os compradores. Lógico que com tudo que aconteceu, a gente teve uma aceleração muito grande, a gente já via o problema, mas achava que as coisas iam se desenvolver um pouco mais lentamente. Mas nascemos digitais e temos trabalhado muito para trazer essa cadeia de fornecimento que não era digital para o digital, né? Então, nosso maior desafio mostrar para as pessoas isso e também sincronizar isso com o time que a gente teve que montar muito rapidamente nesse período, porque a gente cresceu bastante, trazer as pessoas do digital para a saúde e da saúde para o digital. Esse que tem sido o nosso desafio. E quanto ao seu desafio, hein, Eduardo? Porque eu também trouxe essa mudança de conceito, né, de conforto. A pandemia pede isso, as pessoas mudaram até os looks mesmo, a maneira como escolhem, os sapatos principalmente. Como é que foi para você? Bom, no nosso caso, a gente começou a operar desde final de 2017 e a gente já via um crescimento exponencial, assim, e sempre se preparando para atender a demanda prevista, tá? Aí a pandemia chegou, a gente teve que se adaptar a uma queda natural e logo depois um crescimento muito rápido. Tanto que no final do ano, a gente, devido ao Natal, a gente acabou ficando praticamente sem produto. Então, o início de 2021 foi estruturar toda a casa, logística, atendimento, estoque, para atender essa demanda crescente, que cresceu demais, com diversas pessoas agora acessando mais a internet. Agora, meninos, esse acesso à internet, às vezes, não substitui totalmente o presencial, mas é possível fazer, né, esse contato, estabelecer essa fidelização do cliente. Como é que vocês fazem? Como é que vocês encaram essa questão? Porque você está ali longe, mas mesmo perto, querendo saber do produto, a experiência da compra em si. Como é que fica isso no mundo do varejo digital, Rodrigo? Bom, no nosso caso, a gente tem uma complicação a mais, né? Porque é saúde, então as pessoas elas têm muito medo, né? Imagina a pessoa que tem uma necessidade de saúde, está
numa localidade distante e vai comprar um produto que não dá, no nosso caso, não dá para não chegar o produto e você devolver o dinheiro. A pessoa precisa do produto na hora que ela precisa, porque ela precisa daquilo para cuidar da própria saúde. Então, tem muito medo mesmo. O que a gente nota é que a gente tem que ter um atendimento humano, né? Então, muita gente, mesmo entrando no site, conhecendo a solução, vendo lá os produtos, a gente tem um trabalho de informação também, muito para esclarecer as pessoas, mas mesmo assim, a gente tem uma área grande de atendimento, no nosso caso é formada por profissionais de saúde, e as pessoas elas fazem contato ou pelo WhatsApp, ou pelo chat, ou mesmo ligam e querem conversar com uma pessoa do outro lado. A gente também está trazendo muita gente que não é nativo digital, né? Porque o consumo dos produtos que a gente vende, muitas vezes as pessoas já têm mais idade, então não estão acostumadas à compra digital. Então, o nosso atendimento ele tem como objetivo, primeiro, dar o conforto para a pessoa, de que existem pessoas do outro lado, né? Então, tem um ser humano preocupado com outro ser humano, e dar orientação sobre o produto e sobre como fazer a compra digital, como é que a pessoa vai ser informada, como é que é o pagamento, porque a gente está trazendo pessoas para o digital, né? Então, a gente já teve até uma situação que foi engraçada. A gente fica localizado num centro de inovação dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Uma área de startups que tem lá. E teve uma pessoa que estava em São Paulo comprando um produto para a mãe dele que estava em Recife, então totalmente desconectado o lugar, e ele quis ir lá. A gente falou, gente, não precisa vir aqui, nós não temos produto aqui, nós somos uma plataforma. Então você vai vir aqui e não vai ter nada, só vai ter gente, computador, tal. Mas a pessoa fez questão, 8h30 da manhã, ele foi lá e ele queria olhar para a nossa cara para saber que a gente ia entregar o produto que a mãe dele precisava. E tudo bem, faz parte desse momento de transição, né? Pois é, e por essa experiência do Rodrigo, Eduardo, eu acho que é bem por aí, né? Você entender como é que vai ser a aceitação do seu público, como é que vão aderir realmente esse movimento. Quando se trata de comprar um calçado, como é que fica o desafio para vocês, hein? Sim, sim. A gente recebe muito essa pergunta. Assim, para a gente, está muito ligado a tirar as barreiras. Então, assim, a gente parte de um frete grátis, de uma troca garantida se errar o tamanho, de uma devolução caso não gostar. Então, a gente tem todos esses argumentos para tirar a dúvida e dar confiança para a pessoa. A gente também atende por WhatsApp no nosso site, esse atendimento humano, caso seja necessário, e todas as informações ali bem claras. Mas é passar isso, assim, é passar essa segurança para as pessoas. E o que muda, então, no treinamento da equipe de vocês? Porque a gente sabe, ser o vendedor ali, estar lidando com o público, até então, no convencional, era uma coisa. No digital, muda muito, Rodrigo? Muda bastante, porque tem essa questão da desconfiança, né? Então, não adianta você vender o produto, você tem que vender a plataforma, a logística e dar confiança para a pessoa que vai chegar, né? E no prazo combinado. No nosso caso, a gente muitas vezes atende pessoas que estão numa situação emocional desafiadora, né? Ou está doente, ou está com uma pessoa amada, doente em casa, então a pessoa também tem um nível de estresse muito grande. O nosso time, ele tem um treinamento tanto técnico para conhecer do produto e do produto são pessoal de enfermagem, né? Então eles já conhecem, mas para conhecer da plataforma, de como é que funciona cada detalhe, como é que a gente dá cada informação, para já preparar também a pessoa para o pós-venda, né? Então não é só a gente vender, mas a gente tem que cuidar para que a pessoa não se estresse no pós-venda também. E tem um treinamento para lidar com a ansiedade da pessoa. A gente faz um trabalho de humanização. Está dentro de um hospital, já ajuda muito em relação a isso, mas a gente dá esse treinamento para o pessoal de atendimento e para o nosso pessoal de tecnologia também a gente faz um trabalho de sensibilização, porque eles precisam entender toda a construção da plataforma, qual que é o público que vai interagir com a gente e criar, como o Eduardo falou, né, o caminho de menor resistência. Então, isso vai desde o design da plataforma até a ponta do atendimento e no pós-venda também. E sua equipe, Eduardo?
Cara, a nossa equipe, ela é treinada para entregar conforto para as pessoas. E conforto 360 graus. Então, a gente parte desse princípio. A gente tem os nossos valores bem definidos, o que, que a gente não faz, o que, que a gente faz. E sempre passar conforto para as pessoas em qualquer situação de problema, qualquer situação que venha a surgir. E é isso, acho que está linkado à cultura da empresa. Falando em cultura da empresa, agora eu pergunto para vocês os maiores desafios que, como líderes, vocês encontram nessa era de nascimento digital mesmo. Como o Rodrigo bem pontuou, né? No início eu falei migração, mas não, é nascimento mesmo na era digital. Você já está ali no meio, então você precisa ter esse intuito, esse instinto mesmo voltado para a adaptação geral de tudo, por mais que existam resistências de pessoas que podem não se adaptar de primeiro momento né, com essa nova era digital. E aí, Rodrigo, como líder, quais são os seus maiores desafios? Como é que você pode passar para quem está em casa nos escutando um exemplo a ser seguido, os seus maiores desafios, superações, enfim? Bom, eu vou contar um pouco do que acontece com a gente, mas eu acho que isso acontece com muitas empresas que estão nesse ponto da mudança digital, né? O primeiro desafio que a gente tem, que é muito grande, é geracional, porque de um lado a gente tem profissionais muito jovens que são antenados com todo o mundo digital e treinaram muito para essas novas tecnologias e conhecem tudo. De outro lado, a gente tem profissionais mais maduros, como eu, por exemplo, eu tenho 44 anos, então não sou nativo digital. Por outro lado, a gente tem uma vivência, né, que no nosso setor especialmente é muito importante, e tem o lado mais humano de entender as pessoas, entender a velocidade que não é tão rápida e tal. Então, você tem uma equipe bem heterogênea, né? A gente tem heterogeneidade na equipe de todas as coisas. Tem essa de idade, mas tem também de gênero, de origens, de tudo. Então, a primeira coisa é conseguir com que essas pessoas se comuniquem bem, né? Que tem backgrounds e origens diferentes, se comuniquem bem, sensibilizar elas para o nosso propósito, que é atender as pessoas, né? Então, eu sempre brinco com o pessoal, falo, não esquece que do outro lado também bate um coração, porque é fácil você, numa empresa de tecnologia, ficar olhando uma tela e esquecer do ser humano que está do outro lado. Então, isso é um trabalho constante. Uma coisa que aconteceu também, e acho que aconteceu com muitas empresas parecidas com a gente, é o crescimento muito rápido. Então, você tem muita gente nova entrando, e aí essas pessoas entram e você, ao mesmo tempo, está construindo os processos e está fazendo onboarding, e tem gente que não se adapta e que sai e que entra outra. Então, é uma instabilidade muito grande. Manter as pessoas seguras nesse ambiente de crescimento é difícil, mais ainda agora, né, na pandemia, que a gente não está se encontrando. Eu, por exemplo, tenho algumas pessoas na empresa que eu nunca encontrei fisicamente, e elas também nunca se encontraram. Então, a gente tem que ter um trabalho adicional para gerar liga, né, para as pessoas terem liga. E é startup, né? Então, ao mesmo tempo que você tem discussões super evoluídas de como nós vamos né, escalar e fazer uma coisa que vai impactar o Brasil inteiro e tal, você às vezes tem umas coisas básicas que você ainda não definiu, assim, putz, como é que a gente compra material de escritório? E você precisa ter uma flexibilidade mental para atuar, né? A hora você está no super operacional, a hora você está no super estratégico. E o que a gente percebeu com o tempo, eu percebi com o tempo, é que as pessoas que vêm de empresas mais maduras, mais estruturadas, têm mais dificuldade com esse ambiente de menos estrutura e que você tem que fazer, né, subir, descer na sua escala funcional o tempo todo. Então, o que a gente tem feito para essas pessoas, a gente dá mais atenção no onboarding, dizer, olha, é startup, então aqui, cara, meio você sai fazendo o que aparece e vamos construindo um avião enquanto está voando. Uhum. As pessoas que já startup já com um pouco mais fácil. Uhum. Mas eu mesmo tive que ir mudando, conforme a empresa foi mudando, eu também fui vendo desafios novos e tentando
lidar com eles. Então, tem sido uma jornada bem bacana, mas bem desafiadora também. Nossa, imagino, porque a velocidade da tecnologia também pede essa velocidade de adaptação e vamos lá e ver. E antes de passar a palavra para o Eduardo, eu vou te perguntar, porque você citou que tem gente que você nunca viu da sua equipe nem pessoalmente. Como é que foi o processo de recrutamento? Você faz parte desse processo? Você faz questão de estar ali junto na decisão? Ou é mais o feeling do pessoal mesmo de RH e tal, da startup? Olha, eu tenho uma filosofia um pouco diferente do que o pessoal faz, né? Você tem normalmente duas pontas. Tem a pessoa que deixa para o RH fazer. A gente não tem um RH, na verdade, RH é todo mundo lá, é RH. Eu sou muito RH porque, né, eu converso com todo mundo e tal. Então, eu que faço esse papel. E tem aquelas, às vezes você, né, vê o pessoal dando entrevista e fala, não, eu faço questão de contratar cada pessoa e tal. Eu, com o tempo, percebi que, para mim, pelo menos, né, para a gente, o que funciona melhor é dar autonomia para os gestores. Né? Então, eu sempre penso assim, poxa, o gestor ele tem uma missão super importante para a gente, eu preciso confiar nessa pessoa, e não só confiar que ela vai gerir bem, mas, inclusive, confiar na montagem do time que vai precisar funcionar bem com ela. Então, eu confio totalmente nos nossos gestores para fazerem as contratações. O que eu faço é, logo depois a pessoa começou, aí eu começo a interagir com a pessoa, me dedicar à pessoa, conversar e tal, para ter certeza de que a pessoa está incorporando a nossa cultura, que é o que vai direcionar ela. Porque como não tem processos, a gente não tem uma estrutura de comando e controle e tal, como é que a pessoa vai saber o que ela pode fazer, não pode fazer, deve fazer, não deve fazer? É o propósito e a cultura, né? Que vai aquela coisa. Que você faz quando ninguém está vendo? É a cultura que vai definir isso, e a gente não fica olhando, a gente confia nas pessoas e pronto. Então, eu me dedico mais no depois da contratação, no pré-contratação, eu confio muito nos nossos gestores para montarem os times deles. Legal esse feeling de liberdade e confiança, né? Agora, Eduardo, conta um pouco pra gente essas duas questões aí, como líder e também nessa segunda questão que eu perguntei do recrutamento para o Rodrigo, hein? Eni, só muda o endereço. Os desafios são os mesmos e a cartilha é a mesma. Assim, é muito forte a cultura e a autonomia, porque a gente não tem processo. O processo é que não deu tempo de fazer processo ainda. Então, a gente tem que dar muita liberdade para o pessoal construir o processo da melhor maneira que eles acreditam que seja, e aí a gente revisa junto e vamos numa constante melhoria. A cada semana a gente está revisando tudo e melhorando e deixando a nossa cultura mais forte, né? E como líder, os desafios também semelhantes do Rodrigo, por aí? Os desafios, o mesmo, praticamente. A gente sofre muito para crescimento, e saber o quanto vai crescer, porque o bom da internet é isso, e esse é o grande desafio. Prever quanto que tu vai estourar. Porque a demanda, ela chega do nada e ela não tem limite. Então, é se adaptar a isso, é prever bem, e também esse conflito de gerações. A gente sofre isso porque a gente vê valor em todas as gerações. E experiência conta muito, mas também essa mente aberta e não ter experiência também conta muito. Então, isso aí é o grande desafio, fazer com que eles se falem. É praticamente igual. Futuro digital. A gente está construindo o futuro, né, Eduardo? Então, assim, tem uma coisa que, assim, quando você está construindo uma coisa que está no futuro, né, que é o que a gente enxerga, onde a gente vai chegar e o que a gente está querendo levar para as pessoas, não dá para você pré-definir processos, porque você vai descobrir conforme você for chegando lá, não tem jeito, né? E é meio que afastar, então, esse sentimento, porque a geração atual, muito se fala sobre a questão da ansiedade, né? E também na questão de você não se prender àquilo que não te faz feliz. Então, você vai escolher a sua carreira mediante a sua decisão de, tipo, será que isso realmente me preenche? Estou feliz aqui? Estou bem ou não? E existe muito esse migrar de carreira conforme a sua necessidade e também o seu sentimento, né? E vocês lidam muito bem com isso, eu acredito vocês pessoalmente e equipe. Vocês estão fazendo o que vocês amam, certo, Rodrigo? Muito. Não, eu no meu caso estou numa segunda carreira, né? Eu fiz a minha primeira carreira
como advogado e consultor, fundei história de advocacia, me dediquei de corpo e alma, e aí, num determinado momento, eu vi que eu queria me dedicar a estar... Sempre eu estive no setor saúde, mas, putz, eu quero estar na ponta, ajudando mesmo na ponta as pessoas a terem saúde, entendendo as dificuldades delas e lidar com esse Brasil enorme que a gente tem, super diversificado, e realmente ajudar as pessoas desse lado, né? Então, pô, eu tô amando o que eu tô fazendo. Espero conseguir fazer muito mais. E você, Eduardo, você já passou por várias outras empresas também, certo? Certo, certo. Sempre nessas pegadas, assim, muito rebelde. Ó. As empresas sempre muito rebeldes, assim. E isso até tá enraizado dentro da nossa cultura aqui na Rio. E eu acho que é isso, assim, completamente realizado, porque o nosso propósito aqui é levar conforto para as pessoas. E não é só conforto no nosso tênis, mas é conforto no atendimento, é conforto, cara, uma mensagem clara e futuramente, quem sabe, cara, numa calça, num casaco, onde for. Claro, ampliar aí, nunca é demais pensar grande, né? Que a gente sempre chega lá de alguma forma. E aí eu pergunto para vocês, em falar em pensar grande, questão futuro do varejo digital. Vocês enxergam alguma mudança que vem pela frente ou realmente vocês vão sentindo conforme o carro vai andando mesmo? Não é muito previsível, Rodrigo? Olha, a minha visão é que, e aí é muito uma particularidade do setor saúde, né? As pessoas, elas estão vivendo cada vez mais, elas têm uma demanda de viver bem, né? Então, a gente já não aceita mais aquela vida da pessoa idosa, quietinha, que vive mal, que está cheia de problema. A gente quer viver bem até o final, né? E a gente tem uma situação que não tem hospital para todo mundo. Não tem como, a gente viu na Covid agora claramente, mas isso os estudos mostram que não vai ter nem médico para todo mundo, porque a gente não forma tanto médico. Assim, o Brasil está passando por uma transição demográfica muito mais rápida do que, por exemplo, passou a Europa e o Japão, né? Então, as pessoas vão precisar ficar bem em casa, se prevenir e cuidar da própria saúde e ter um nível de autocuidado e responsabilidade também com a própria saúde, que viabiliza a gente, né, todos nós vivermos bem por muito tempo. Então, a gente vê a Suprevida como a possibilidade de ajudar as pessoas nessas várias situações que elas vivem, a ficar bem em casa, recuperarem a saúde ou manterem a saúde, não piorarem e terem que voltar para o hospital. Então, do nosso ponto de vista, a gente começou com produtos para a saúde, busca de profissionais e informação. Mas isso é a primeira etapa. A gente pode ajudar muito mais as pessoas e nesse país nosso que eu acho que o Eduardo deve viver isso também, quando você está na internet, você tem um contato com realidades absolutamente diferentes, né? A gente que vive em capitais, a gente não vive o Brasil todo, né? O Brasil ele tem muitas nuances, até a tecnologia chega em ondas, né? Se a gente pensar que muita gente acessa a internet pelo 3G lento, tem gente que nem tem acesso ainda. Então, também a tecnologia... E a gente acaba tendo contato com essa mega realidade. Então, a ideia é a gente conseguir fazer com que todo mundo tenha um nível de atendimento bom em qualquer lugar, e que a gente vá avançando nisso. Como o Eduardo falou, né? Ele quer avançar em outros itens de vestuário, a gente quer avançar em outros serviços, mas o impulso, eu acho, é fazer com que vivamos todos bem, né? Não importa onde a gente esteja. Acho que esse é o impulso da internet, né? Sim, legal. E quanto à sua opinião, Eduardo? Eu acredito que a gente vai aprender muito com o Covid e vai acelerar muito. Mas o que a gente estava falando vai ser híbrido, né? Não vai ser uma vida completamente digital nem uma vida completamente analógica. Ela vai ser uma mistura das duas coisas. A gente acredita muito nisso e está próximo das pessoas. Tá? Só que o que isso quer dizer? As pessoas ficando em casa, elas passam o dia inteiro de abrigo, entendeu? A pessoa está super confortável. Ela não está mais tendo que usar aquele sapato duro para ir trabalhar. Então, a gente acredita que isso também vai levar a um comportamento de mudança de vestuário total, em que você pode estar confortável, mas bonito também.
Então, é mais ou menos isso que a gente acredita. Uhum. Para finalizar... Vou falar que vocês estão me provocando com o sapato, hein? Ó, como é que eu tô em casa. Olha aí, ó. Eu tô de salto. Eu não vou levantar para vocês não verem o meu pijama. E eu tô de salto, mas só porque tô aqui. Mas um tênis sempre é bem-vindo, né? Olha, gente, só para finalizar, eu vou pedir para vocês contextualizarem de uma forma geral todo esse papo, o quão importante é esse papo, porque é cada vez mais presente na vida de todos nós e, com certeza, é o futuro já fazendo parte do presente. Gostaria de ouvir, então, o Rodrigo e o Eduardo para a gente fechar. Olha, eu acho que a gente está num período, assim, a crise, óbvio, é péssima, tem muita gente sofrendo e a gente está perdendo pessoas importantes, né, para a gente, toda pessoa é importante. Então, ela é muito ruim nesse aspecto. Agora, às vezes, de uma coisa ruim, a gente pode tirar algumas lições positivas. O que ela fez, também como o Eduardo colocou, e a gente vê também, é que ela quebrou algumas mentalidades, né? Como a coisa mudou muito rápido e coisas que a gente nunca imaginou, as mentalidades estão um pouco mais abertas, um pouco mais flexíveis. A gente pode aproveitar esse momento para construir o que vai ser o pós-pandemia e um pós-pandemia de mais inclusão, de mais acesso, onde a gente consiga atingir as pessoas do Brasil, a gente sair da nossa bolha. Então, eu vejo assim, estamos num momento de muito sofrimento, mas a gente vai ter uma possibilidade de construir um futuro muito melhor e a tecnologia, ela dá essa possibilidade, né? Eu também concordo que é um mundo que vai ser misto, não vai, lógico, né? Tanto no caso dele, as pessoas precisam do físico para se vestir, no meu caso também, os produtos precisam chegar fisicamente, os profissionais precisam atender a saúde fisicamente, então vai ser misto. Mas a gente vai conseguir fazer um misto de mais acesso, mais igualitário, que é um negócio que a gente precisa muito no nosso país. Não é justo que, dependendo de onde a pessoa nasceu, onde ela trabalha, ela esteja numa desvantagem tão grande em relação a outras pessoas que simplesmente deram sorte de estar num outro lugar. A gente tem que conseguir, né, equalizar mais. E eu acho que a tecnologia, se a gente não esquecer disso, ela dá essa oportunidade. Torcemos. E aí, Edu? Pô, de novo, né, concordando muito, mas assim, a gente acredita muito que a tecnologia é acesso, tá? Acesso à informação, acesso a tudo. Então, por exemplo, hoje uma pessoa pode comprar em qualquer estado do Brasil o nosso produto. Então, isso facilita muita coisa e também leva informação para muita gente, tá? O futuro disso aí vai ser um mundo mais globalizado e mais conectado. Então, só para complementar, eu concordo com tudo que ele já falou, mas só complementar, a gente vai se conectar e todos vão ter acesso. Essa é a maravilha da tecnologia e que, a duras penas também pela Covid, mas ela teve uma aceleração muito grande agora. Uhum. Bom ouvi-los então, Eduardo Yu e também o Rodrigo da Suprevida. Muito sucesso, muito boa sorte para vocês sempre, bom trabalho e até a próxima. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Prazer foi meu. Obrigado, gente. Até mais. O programa vai ficando por aqui, então. Você sempre pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, YouTube Band Jornalismo, Facebook Band News TV. Até mais.